Fala aí, pessoal, tranquilo? Nessa aula a gente vai explorar uma questão de física, mas que é basicamente uma análise geométrica da situação e conseguir explorar a simetria para resolver o problema. Então, vamos lá. Como vocês podem ver, né, no jardim iluminado a gente vai ter três situações diferentes. A gente pode posicionar a nossa lâmpada nesse ponto C aqui, que está a uma distância D dessa borda do nosso jardim em formato quadrado, de lado D, e exatamente em cima, certo? A uma distância D. A gente pode colocar na metade desse segmento aqui que une o ponto A, que é o vértice oposto a esse vértice aqui, e o ponto C, ou a gente pode colocar num ponto infinitesimalmente próximo ao ponto A, tranquilo? Então, o que a gente quer é calcular em cada caso qual que é a fração da iluminação que vai ser captada pelo jardim, beleza? E essa ideia ela pode ser explorada para você depois usar em, por exemplo, cálculo de fluxo de campo elétrico na eletrostática e em outras questões que envolvam algum tipo de fluxo. Então vamos lá. Primeiro caso, a gente vai considerar a lâmpada aqui nesse ponto. Se a gente considerar ela naquele ponto, a gente pode ver que é como imaginariamente ela tivesse no centro de um cubo de lado 2D, certo? Então você imagina um cubo aqui. Você pode ver aqui, né, que você tem 8 cubinhos e como é uma fonte isotrópica, ela vai emitir exatamente 1/8 dessa radiação para esse cubo que contém o nosso jardim. Como pela simetria, né? Agora a gente usa a simetria, essas três faces aqui, que não possuem esse vértice aqui nelas, né? Elas vão receber a mesma quantidade de radiação. Então, exatamente 1/3 daquela radiação, que na verdade é 1/8, vai ser recebido pelo jardim. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a radiação é 1/8 vezes 1/3, que é 1/24 da radiação total. E veio que a gente explorou a simetria e criou esse cubo que não existe ali, né? Mas a gente, usando D e a análise geométrica da figura, a gente conseguiu perceber isso. Agora, segundo caso. Ela estando a meia distância entre o ponto A e o ponto C. Nesse caso aqui, ela vai se encontrar justamente no centro de um cubo agora de lado D, né? É mais simples que o problema anterior. Então é basicamente você pensar num cubo aqui e ela se encontra no centro desse cubo, cuja uma das faces é o próprio jardim. Então, novamente, como ela emite de forma isotrópica a luz, 1/6 da radiação vai ser captado pelo jardim. É bem intuitivo, né? Cada face vai receber 1/6, porque pela simetria, né, como ele está no centro do cubo, cada face tem que receber o mesmo tanto, e somando a contribuição para todas as faces, você tem a radiação completa, toda a fonte de radiação. Então você vai ter exatamente 1/6. Então nesse caso aqui é 1/6. É mais uma análise geométrica aqui, né? Nem precisou de tanta criação assim. Mas nota novamente que só olhando aqui o ponto D e tal, não é tão óbvio você pensar em criar uma figura que nos mostre a simetria, né? Agora o último caso, que é o caso mais peculiar, assim. E agora um ponto infinitesimalmente próximo do ponto A, né? Então, a gente pode novamente pensar, independente de quão infinitesimalmente próximo esteja, a gente pode pensar que ele está num cubinho, ele está no centro desse cubinho, certo? Vou desenhar aqui para vocês verem. A gente sabe que, do caso de B,
a gente sabe que a radiação que passa por essa face de baixo, ela vai ser toda absorvida pelo jardim, né? O jardim é bem grande, né? Mas essa parte aqui do jardim vai receber 1/6 da iluminação dessa lâmpada. Então a gente já tem a contribuição de 1/6. Mas não é só essa parte da iluminação que vai ser direcionada para o jardim, né? Se você analisar agora aqui, essa face aqui lateral do cubo e aquela outra face lateral do cubo, elas também, uma parte delas vai ter uma certa quantidade de radiação que vai ser direcionada para o jardim, né? Aqui a gente imagina o jardim como sendo um plano bem infinito, né? Bem grande, e que então é possível que, por exemplo, se o raio partir um pouquinho inclinado aqui, mas não horizontal, ele vai chegar em algum momento no jardim, né? Porque como está infinitesimalmente próximo do ponto A, é como se o jardim fosse muito grande, né? Digamos, o tamanho dele tenderia ao infinito, né? Do ponto de vista desse ponto. Então agora a gente pode analisar e planificar essas duas faces aqui. Se a gente planificar, claramente essa parte aqui seria essa parte, vai receber a luz, e qualquer ponto aqui já não recebe mais, né? Para cima com certeza não recebe, e para esse lado aqui, embora esteja indo para baixo, ele não vai conseguir chegar no jardim. Nessa parte aqui ele consegue, né? Todas essas partes aqui em cima dessa linha horizontal já não vai receber. E da mesma forma, né? Analisando aqui, ó, você consegue ver que todos os pontos dentro dessa área aqui vão receber, e dentro dessa área aqui também. Ou seja, quanto que vale primeiro essa área aqui do cubo, né? Vale 1/3, porque cada face é 1/6, então como são duas é 1/3. E agora a gente vai contar os triângulos aqui para ver a fração dessa área que corresponde a essa parte achurada aqui. A gente pode ver que a gente tem 8 desses triângulos aqui, né? Então temos 2, então 2 mais... E esses dois aqui formam exatamente um desse. Então 2 mais 1 sobre 8. Então essa parte aqui corresponde a 3/8 dessa área, que corresponde a 1/3 do total de área desse cubo, né? Então, resumindo, a gente vai ter, além desse 1/6, mais essa parte aqui que é 1/8. Logo, a gente vai ter 1/6 mais 1/8, que é... A gente pode multiplicar aqui por 48, né? Vai ficar 6 mais 8, 14 sobre 48, 7 sobre 24. Então, é bem contra-intuitivo, né? Mas num ponto infinitesimalmente próximo do ponto A, você vai ter exatamente essa fração aqui de radiação sendo emitida para o jardim. E basicamente, assim, já acabou, né, a aula, mas só para vocês verem, uma aplicação prática, né? Aqui foi 7 sobre 24, aqui foi 1/6 e aqui foi 1 sobre 24, né? Então, claramente, o melhor aproveitamento da luz vai ser nesse caso, né? Ou seja, muito próximo desse ponto. Embora o jardim não vá receber de forma igual a luz, né? Essas partes aqui vão receber mais luz e aqui vai receber menos. O jardim como um todo recebe mais luz nesse caso aqui, beleza? Então valeu pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado aí da aula.